Olá, alunos! Aqui é a professora Mônica, de Língua Portuguesa e Literatura, e essa é uma aula de gramática sobre as orações subordinadas substantivas. Vamos relembrar algumas coisas, tá? Bom, a gente estava estudando as orações coordenadas, então, para quem está meio perdido, oração é a frase que tem verbo, tá? Então, se eu tenho mais de um verbo na mesmo período, eu tenho mais de uma oração, tá? E é justamente esses tipos de períodos que nós vamos estudar. Os períodos em que nós temos mais de uma oração, os períodos compostos, tá? Então, para a gente lembrar aí o que é uma oração coordenada e o que é uma oração subordinada, entender a diferença entre elas, as orações coordenadas são orações que são sintaticamente independentes, ou seja, uma não depende da outra sintaticamente falando. Quando elas são separadas, elas continuam possuindo o sentido completo, tá? Então, eu tenho aqui esse período. Ana foi à festa e ficou extasiada. A primeira oração é Ana foi à festa e a segunda ficou extasiada. Nós temos o conectivo e, que é um conectivo aditivo que está ligando a primeira oração na segunda. Então percebam, quando eu separo Ana foi à festa, é uma ideia, Ana ficou extasiada, outra ideia. Elas são duas ideias que separadas, elas não ficam prejudicadas. Ou seja, elas têm sentido completo. A única diferença é que quando elas estão unidas, elas se amplificam nesse significado, né? Porque além de a Ana ir à festa, ela também ficou extasiada, né? Então, percebam, são orações que, separadas, não ficam prejudicadas. Já as orações subordinadas, né? Quando eu tenho um período composto, olha que diferença. Aqui, a diferença é que nós vamos ter o conectivo que, tá? Então, a minha primeira oração é acho, e a segunda oração é Ana ficou extasiada com a festa. Percebam, quando eu separo a minha primeira oração, acho. O que eu acho? Fica incompleta. Então, nas orações subordinadas, elas são orações sintaticamente dependentes. Uma depende da outra. A segunda oração até que aparentemente não ficou tão prejudicada, né? Mas existem alguns casos e outros exemplos que a gente vai perceber que a segunda oração também fica bem prejudicada com relação ao seu sentido, tá? Então, as orações subordinadas são essas orações que, se separadas, há um prejuízo de sentido muito grande, tá? Uma depende da outra. No caso, essa oração ela depende da outra, porque essa oração inteira aqui, ela está funcionando como complemento do verbo, como um objeto direto. Quem acha, acha alguma coisa. Eu acho felicidade, eu acho dinheiro. Em vez de eu ter uma única palavra, eu tenho uma oração inteira para completar o sentido da minha primeira oração. Então, é como se uma oração completasse o sentido da outra. Bom, as orações subordinadas substantivas, elas vão exercer uma função sintática própria de um substantivo, por isso que elas são chamadas de substantivas. E o substantivo, ele pode assumir numa frase várias funções diferentes. Ele pode ser, ora, sujeito, ora ele pode ser o predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto. Isso depende da forma como eu construí a minha frase. Olha que interessante, aqui ó, eu usei em todos os exemplos a mesma palavra para que vocês pudessem compreender. Isso aqui fica a título, essa explicação, mas para quem quer aprofundar no vestibular, tá? Na hora que a gente estiver analisando as orações subordinadas, vocês vão ter que estar pensando muito sobre isso, mas aqui é legal que vocês entendam como que funciona a estrutura da frase. Então aqui, ó, criança tá se portando como sujeito da frase. Quem é que sorriu? A criança, é o sujeito. Aqui já o sujeito é o João, então aqui a palavra criança já não está mais exercendo a função do sujeito, e sim de predicativo do sujeito, que é aquela qualidade, aquela característica, aquilo que eu afirmo sobre o meu sujeito. Eu podia dizer que João parece feliz, mas em vez de usar um substantivo, eu usei um substantivo para isso, tá? E aí o substantivo aqui está exercendo a função que os adjetivos em geral exerceriam, que é a função de predicativo do sujeito. Já aqui no terceiro exemplo, agora ele já é objeto direto. Então, para quem não lembra, objeto direto é o complemento do meu verbo, tá? Quando a gente encontra, que nem o verbo encontrar aqui, encontra alguma coisa. No caso, na sentença aqui, eu encontrei uma criança. No próximo exemplo, agora já é
um exemplo de um complemento que possui preposição, por isso que ele é chamado de objeto indireto. Quem precisa de alguma coisa, aqui nós temos a presença da preposição, então agora criança já está formando aí um objeto indireto. Eu preciso do amor da criança. Aqui, da criança é um complemento nominal, porque ele está completando o sentido de um nome. Percebam, meu sujeito está aqui, o meu verbo está aqui, que é o preciso. Quem precisa de alguma coisa, no caso, na sentença, precisa do amor. E o amor do quê? De quem? O amor da criança. Então, a palavra criança, no caso da criança, está completando o sentido da palavra amor, que é um nome, um outro nome da frase, e então é um complemento nominal. E o último exemplo, criança está funcionando como aposto. Para quem não sabe, o aposto é o termo da oração que explica. E no caso aqui eu estou explicando quem que é a Ana. Estou falando que a Ana é feliz, mas quem que é a Ana? Ana, a criança. Então a palavra criança está exercendo a função de aposto. Bom, as orações subordinadas substantivas, então elas vão assumir a função sintática do substantivo. E o substantivo pode ser tudo isso em vários tipos de formações de frases. Pode ser sujeito, predicativo, objeto direto, indireto. Aqui eu coloquei um exemplo simples, né? Um período simples. Eu espero dinheiro. Tá vendo? Aqui nós temos o nosso objeto direto. E aqui nós temos um período composto, porque eu tenho dois verbos, o verbo esperar e o verbo economizar. Tenho dois verbos, tenho duas orações. Minha primeira oração é eu espero. Minha segunda oração, que economizemos dinheiro. Percebam, aqui, em vez de eu ter uma única palavra funcionando como objeto direto, eu tenho uma oração inteira que funciona como objeto direto. Por isso que essa oração é uma chamada de oração subordinada substantiva objetiva direta, porque completa o sentido do verbo transitivo direto. Tá bom? Olha o nome, né? Muito parecido com o nome da função sintática do substantivo. As orações subordinadas substantivas, elas vão sempre ser ligadas por uma conjunção integrante. Né? Essa conjunção integrante pode ser o que, pode ser o se, tá? Podem ser os advérbios interrogativos, tá? O como, o quando, onde, porquê, tá? Podem ser os pronomes interrogativos que, quem e quanto, tá? Então, em geral, as que mais vão aparecer é o que e o se. O porquê separado, sim, também aparece bastante, tá? Então, nós vamos ter lá a nossa primeira oração e a segunda oração. Ela é bem onde começa com o nosso conectivo. Olha a conjunção aqui. Conjunção, lembrando, conjunção e conectivo é a mesma coisa, tá? Eu gosto de usar bastante a palavra conectivo, porque o nome já diz, ele conecta, ele liga. Mas eu tô falando da conjunção. Bom, então, pelo que deu para perceber aí, acredito que resumindo, então nós vamos ter 6 tipos de orações subordinadas substantivas, porque o substantivo, ele pode desempenhar 6 funções diferentes dentro da frase. Tá? Então, ele pode desempenhar a função de sujeito, vai ser chamado de oração subordinada substantiva subjetiva. Ele pode desempenhar a função de objeto direto, e por isso vai ser chamado de oração subordinada substantiva objetiva direta, e assim por diante, tá? Objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva, cada um com o seu respectivo, vamos dizer assim, com a sua respectiva função.